Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos poemas mais antigos e, olha, mais profundos que existem, o Salmo 90. É uma canção ancestral que toca em algumas das questões mais básicas da nossa vida. E tudo começa com aquela pergunta que vira e mexe todo mundo se faz, né? Por que a vida parece que passa num piscar de olhos? Por que ela é tão passageira? Para buscar uma perspectiva sobre isso, a gente volta no tempo, para este salmo. A tradição diz que foi Moisés quem o escreveu. E faz todo sentido. Dá para imaginar ele ali no deserto, vendo uma geração inteira nascer e morrer e refletindo sobre o que é o tempo, a vida, a eternidade. É desse lugar que nasce essa meditação tão poderosa. Ok, vamos entrar nisso. E olha que interessante. O Salmo não começa falando sobre como a gente é frágil. Não. Ele começa exatamente pelo oposto. Ele estabelece a primeira grande ideia, que é a natureza eterna de Deus. Logo de cara, o primeiro verso já traz uma metáfora incrível. Deus como um refúgio, uma morada. Pensa bem, num mundo que muda o tempo todo, cheio de instabilidade, ele é apresentado como nosso lar, aquele lugar permanente e seguro. E essa ideia de contraste, na verdade, costura o salmo inteiro. De um lado está o Deus eterno, que não muda, que está além do tempo, um porto seguro. Do outro lado, o ser humano, que é passageiro, limitado pelo tempo, frágil. Essa tensão é a chave para a gente entender todo o resto. E para a gente ter uma noção da dimensão dessa eternidade, o salmista usa essa linguagem poética, quase cinematográfica. É uma forma de tentar descrever algo que a nossa mente nem consegue captar direito, reforçando quanto somos pequenos diante do Criador. Certo, agora vamos virar a moeda e olhar para o outro lado dessa comparação. Vamos ver como o Salmo explica o porquê da nossa vida ser tão breve. O mais legal aqui é que o poema não fica numa linguagem filosófica abstrata. Pelo contrário, ele pinta quadros, usa metáforas muito concretas, muito fortes, para que a gente consiga sentir o que é essa fugacidade da vida. A primeira imagem vai direto ao ponto. Tu reduzes o ser humano ao pó. Isso é uma referência clara lá à narrativa da criação em Gênesis. Um lembrete de que a nossa origem e o nosso destino estão ligados à terra, à nossa condição de criaturas. Logo depois, a vida é comparada a um sonho. E que comparação, hein? Pensa só. Um sonho parece super real, intenso enquanto acontece, mas quando a gente acorda, ele some, se dissipa, deixando só uma lembrança vaga. A terceira imagem talvez seja a mais vívida de todas. A vida é como a relva, que lá no clima do Oriente Médio brota bem rápido de manhã, verdinha, cheia de vida. Só que aí vem o calor intenso do dia e à tarde ela já murchou, secou. É um retrato perfeito de um momento curto de vitalidade que some rápido diante da dureza da vida. E o Salmo chega a dar um número, olha aqui específico, 70 anos, ou, para os mais fortes, 80. E mesmo essa vida, no seu máximo, é descrita como cheia de canseira e aflições. Ela passa voando e a gente desaparece. Isso tudo leva a uma pergunta fundamental. O Salmo está só descrevendo um fato da natureza? Ou existe uma razão mais profunda para a gente viver assim? E aqui vem o argumento teológico central do poema. A brevidade da vida não é vista só como algo natural. Ela é apresentada como uma consequência direta do pecado humano, que provoca a ira divina e, como resultado, gera essa existência frágil e passageira. Só que, mesmo diante de uma realidade tão dura, a resposta do salmista não é o desespero. Muito pelo contrário. É aqui que o poema dá uma virada completa e o lamento se transforma numa oração pedindo sabedoria. Essa aqui é talvez a frase mais importante do salmo inteiro. É o pedido central, o ponto de virada. A ideia não é reconhecer que a vida é curta para ficar angustiado, mas sim para aprender a viver de um jeito diferente. Mas o que é ter um coração sábio nesse contexto? Não é sobre acumular conhecimento, não. É uma sabedoria prática. É ter uma consciência tão profunda da nossa mortalidade que isso nos move a viver com propósito, a valorizar cada dia e a focar no que é eterno. E é com essa busca por sabedoria que a gente entra na parte final do Salmo, que termina de um jeito surpreendente, com uma oração por alegria e por satisfação. Essa oração final é um grande clamor por restauração. O salmista pede por compaixão, pede para ser preenchido pelo amor de Deus e faz um pedido ousado.
que a alegria seja do tamanho dos dias de sofrimento. É um desejo profundo de ver a misericórdia de Deus agindo no dia a dia. E aqui está a chave para essa alegria. A fonte da felicidade, mesmo numa vida curta e difícil, não está nas circunstâncias mudarem. Está em ser saciado pelo amor de Deus. É esse amor que faz a gente cantar e se alegrar todos os nossos dias. E o último pedido, esse é profundamente humano. Confirma a obra das nossas mãos. É uma oração por significado. É a esperança de que mesmo a nossa vida sendo um sopro, o nosso trabalho, os nossos esforços, possam ter um valor que fica, um valor estabelecido pelo próprio Deus. E assim termina o Salmo, nos deixando com essa reflexão. Ele nos coloca de frente com a nossa mortalidade, não para nos esmagar, mas para apontar para a eternidade, para a sabedoria, para o propósito. E a pergunta que fica ecoando milhares de anos depois é essa: se a nossa vida é só um sopro, como a gente vive para que ela possa ecoar?